Fala gestor Farma, tudo beleza? Esse aqui é o canal do Cote Simples e no vídeo passado eu falei para vocês sobre a importância e os benefícios do planejamento de compras. Nesse vídeo a gente já vai falar das etapas que você precisa seguir para montar o seu planejamento de compras. Mas antes de começar, eu queria te pedir para que tu te inscreva no canal, deixe o teu joinha, que é para motivar a gente a estar continuando aqui gravando esses conteúdos para ajudar você na gestão da sua farmácia. Então vamos lá para as etapas que eu anotei aqui, que são importantes para você seguir quando você vai montar esse seu planejamento. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui para você é com base na minha experiência de mais de 10 anos como gestor de compras e proprietário de farmácia e também de diversas pessoas que eu gosto de estar estudando, gosto de estar aprendendo, pessoas que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos já de experiência nesse mercado. Eu sou uma pessoa que gosta de estar estudando e ouvindo aquelas pessoas que têm mais experiência que eu. E quero dizer que você também tem o direito de discordar e concordar com tudo que eu vou falar aqui. Então use o campo dos comentários para deixar qualquer dúvida que você possa ter, qualquer coisa que não ficou tão claro, você pode estar me perguntando, beleza? Então vamos seguir para a primeira etapa do planejamento de compras. Eu anotei aqui a análise da demanda. E o que é demanda? Demanda é o que o mercado está disposto a comprar, a pagar pelo seu produto, a quantidade que o mercado deseja que você tenha durante um determinado período. E como é que a gente analisa isso? Olhando o nosso histórico passado de vendas. Eu vou te dar um exemplo aqui trazendo um pouquinho do mercado financeiro. Como é que as pessoas analisam, por exemplo, uma ação? Eles fazem uma análise que se chama análise fundamentalista. O que é isso? É olhar todo o histórico daquela ação, daquela empresa, o que ela aconteceu com ela nos últimos 5 anos e com isso tomar como base para poder trabalhar ali no futuro com aquele ativo. Aqui na farmácia não é diferente. Na nossa gestão, o que eu costumo fazer? Eu gosto muito de trabalhar olhando o histórico dos últimos 90 dias, porque assim eu consigo trabalhar a minha demanda para os próximos 90 dias também. É lógico que existem sazonalidades, e é por isso que a gente também pode olhar o mesmo período, o mesmo mês, nos anos anteriores, para a gente ter convicção que a gente está trabalhando ali com uma demanda correta e preparado para o que o mercado está esperando da gente. E para você analisar essa demanda corretamente, você precisa ter um sistema de vendas muito bom, você precisa ter um sistema de controle de estoque muito bom, o seu RP precisa ser muito bom, porque ele tem que te entregar com muita facilidade não só esse histórico do que você vendeu nos últimos 90 dias, mas a sua curva ABC, o seu estoque mínimo, estoque máximo, o seu estoque regulador, muita gente chama de estoque de segurança, enfim, não importa o nome. O importante é que você tenha todos esses dados na sua mão para você conseguir trabalhar e ter uma previsibilidade nas suas compras. A segunda etapa desse processo, quando você está montando o seu planejamento de compras, é estudar os seus fornecedores. Primeiro eu quero te dizer que você tem que ter cadastro em muitas distribuidoras. Eu aconselho sempre você ter o máximo de cadastro possível, porque a gente não paga para se cadastrar. E não tem problema, porque quanto mais opções você tem, melhor. Imagina só a gente ter apenas uma opção para comprar um produto como é ruim. E ter cadastro em diversos fornecedores pode te ajudar em momentos difíceis, em momentos que falta mercadoria no mercado. Mas eu não estou dizendo que você vai comprar tudo de todo mundo. O que você vai ter é uma lista dos fornecedores que você tem relacionamento, que você consegue ali ter uma boa negociação, tanto de preço como de prazo, mas é bom que você tenha muitas opções, porque elas vão te ser úteis quando for necessário, quando você estiver passando por algum momento no mercado, está faltando muita mercadoria, ou pegar uma oportunidade que só uma distribuidora tem. Então é importante que você faça um estudo dos fornecedores disponíveis na sua região e tenha o máximo de cadastro possível, até para você fazer uma boa cotação no futuro e comparar o preço entre os fornecedores. A terceira etapa do seu planejamento de compras é fazer um bom orçamento e definir uma boa meta. E existem várias formas de você fazer isso na sua farmácia. Tem gente que faz utilizando 50% da venda, 60%, 70%. Tem gente que faz somente repondo ali a mercadoria e trabalha ali tendo uma noção dos boletos que se tem para os próximos meses. Existem várias formas de você trabalhar, mas a forma que eu apliquei e que mais funcionou, e não só comigo, mas com diversas pessoas que eu já conversei, é utilizando o CMV como indicador base para a gente definir o nosso orçamento de compras. Que imagina só, você compra um medicamento a R$10 e você vende ele a 20. Qual o custo daquela mercadoria? Qual o CMV? R$10. Depois que você vende essa mercadoria a 20, tem R$10 de lucro bruto e R$10 você já guarda como se fosse para repor aquele medicamento. Altos, mas o preço muda mês a mês. Por isso a gente trabalha com porcentagem, porque no geral pode ser que tenham produtos que aumentem de preço
como também podem ter produtos que podem diminuir de preço. Mas você consegue equilibrar isso se você trabalhar ali direitinho. Então eu utilizo esse indicador, o CMV, para montar o meu orçamento de compras e assim eu consigo ter até uma organização do financeiro. Porque o setor de compras da farmácia não pode atrapalhar o setor financeiro, ele tem que ajudar o setor financeiro. E quando você consegue controlar o volume de entrada de notas, sendo parecido com o seu custo de mercadoria vendida, que é o CMV, e também com seus boletos, você consegue ter um equilíbrio financeiro muito melhor da sua operação, da sua farmácia, e assim se tornar mais competitivo no mercado. Faz esse teste aí na tua farmácia e conta para mim depois o que aconteceu. A quarta etapa do nosso planejamento de compras é a negociação. E aí a gente chega no momento que eu sei que tu já queria que a gente falasse, porque essa etapa é fundamental. Como é que a gente vai fazer essa negociação? Existem diversas formas também de fazer negociação, mas eu já vou te dizer aqui, tudo que eu tô te dizendo já é o que eu sei que funciona, que eu aplico no meu comércio, que eu já apliquei em diversos outros comércios também, e é o que mais gera resultado, que é o quê? Que é a cotação. A melhor forma de você comprar é fazendo cotação. E esse aqui é o canal do Cote Simples. A gente te ajuda nessa parte. Eu sei que durante a cotação tem diversos problemas que podem acontecer, mas o Cote Simples, ele é um assistente virtual de compras. A gente tem toda uma estrutura preparada para te ajudar, para que quando você for fazer a sua cotação, você só tenha que se preocupar em montar a sua lista de pedido e toda a parte de pesquisa e faturamento a gente já entrega prontinha e resolve para você. Então nessa etapa da negociação, faça cotações. Quem compra sem fazer cotação só está tirando pedido. A quinta e última etapa do nosso planejamento vai ser o quê? Monitorar e fazer ajustes nesse processo que a gente está montando agora de compras. Por quê? Porque na gestão de compras de uma farmácia, a gente tem oscilações durante o período. Então é importante que você esteja sempre ali fazendo ajustes. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Eu já vou te passar aqui também. É o quê? É olhando o teu CMV de forma diária no início. Você já fica ali atento a tudo que você vendeu e já vai começando a montar ali um calendário para repor aquela mercadoria. Eu aconselho você a fazer isso no início semanalmente. Depois de um tempo você pode fazer quinzenalmente e depois você pode fazer mensalmente. Inclusive, você pode utilizar esse planejamento para fazer a sua compra de ético diária, como muita gente faz, ou segunda e quinta-feira. Tem muita gente que gosta de comprar segunda-feira porque a mercadoria entrega até quarta e quinta-feira já faz um novo pedido porque recebe na segunda. Semanalmente, muita gente gosta de comprar ali o similar e o genérico a cada 8 dias e a perfumaria compra aí uma vez ou a cada 15 dias no mês. Mas independente disso, essa análise que eu tô falando, ela não é exatamente só quando você for comprar. Você pode fazer ela semanalmente, por quê? Porque você vai analisar a quantidade que você está comprando em relação à quantidade de mercadoria que você realmente precisa repor, que é o que a gente falou lá na etapa número 3, quando você definiu o seu orçamento. Então, fazendo esse controle semanal, você tem como ali ter um termômetro, se você está muito próximo, se você já está passando, se você está comprando de menos. Porque lembra, qual é a função do gestor de compras de uma farmácia? É comprar a quantidade certa, no preço certo e no prazo certo. Você não pode nem comprar demais e nem comprar de menos. Se você tem um CMV da sua loja ali, eu vou usar como exemplo uma loja que fatura 100 mil, e você tem um CMV ali de 60%. 60 mil do seu faturamento é só o custo de mercadoria vendida. Você já vendeu aquela mercadoria, por isso que CMV é o custo de mercadoria vendida. Você já vendeu aquele 100 mil, tendo como custo 60 mil reais. O que é que você precisa repor? Aqueles 60 mil de mercadoria. Se você repõe 55 mil, já fica faltando mercadoria para o próximo mês. Se você repõe 65 mil, a não ser que seja uma necessidade do mercado, muita gente adoeceu na sua região e você precisa comprar ali mais antigripal, se não for um caso como esse, você precisa manter esse indicador o mais próximo possível. E aí você vai ajustando isso durante o mês, semana a semana, e você vai sim conseguir no final do mês ter um equilíbrio financeiro nas suas compras. Então, revisando as etapas que a gente já conversou. Etapa número 1, eu espero que você tenha anotado, é analisar a sua demanda. A etapa número 2, estudar os seus fornecedores. A etapa número 3, definir o seu orçamento de compras. A etapa número 4 é partir para a negociação e a etapa número 5 é fazer esse monitoramento e ir ajustando conforme a necessidade do mercado. Falando um pouquinho mais sobre essa questão de ajustes e demanda e tudo que a gente conversou aqui, existem coisas que vão fugir do nosso controle. Por exemplo, durante a pandemia, no Covid, ninguém imaginava que a gente ia precisar de tanta ivermectina, tanta azitromicina e um monte de coisa que o pessoal começou a ficar atrás, vitamina C efervescente. A demanda da minha loja naquele período era de 12 ivermectinas por mês,
mês. E do dia para a noite, se eu tivesse 12 mil ivermectinas, eu teria público para comprar ela. E aí é que tá. Existem coisas que vão fugir do nosso controle, mas isso também faz parte. Quando você tem meses seguindo um padrão, com seu orçamento de compras, analisando a demanda corretamente, comprando ali, criando relacionamento com seus fornecedores e conseguindo fazer boas cotações, não vai ser um mês ou um período que vai lhe atrapalhar. Tanto é que naquele tempo eu tinha caixa suficiente para comprar esses produtos que o mercado estava pedindo e não atrapalhou em nada. Pelo contrário, eu consegui aproveitar melhor aquela oportunidade. Embora o preço estava bem diferente nos distribuidores, como você sabe. Mas o importante é você seguir um padrão, você se planejar e aplicar essas etapas, porque dessa forma, até nesses momentos, você vai conseguir se sair bem também. E eu vou concluir esse vídeo endossando e dizendo para você que você precisa conhecer o Cote Simples. Ele pode ser o seu assistente virtual de compras. Agende uma demonstração gratuita, você vai falar diretamente comigo ou com alguém do nosso time comercial e a gente vai tirar todas as dúvidas que você tem a respeito da nossa plataforma. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena. A gente já ajudou diversas farmácias a comprarem com o menor preço. Cote Simples é uma ferramenta que ajuda o dono da farmácia a comprar barato. Então não perca tempo. Agende a sua demonstração gratuita também. Então é isso, finalizamos por aqui o nosso vídeo. Até a próxima!